povo! Corre que aqui tem história, minha galera! Como é que vocês estão? Gente, eu tô caindo aqui, peraí. Opa! Deixa eu regular a câmera direita aqui, agora ficou firme. Pronto? Vamos lá. Então nós temos aqui para trabalhar hoje a Era Vargas. E o que eu tô chamando de Era Vargas? Eu tô falando de todos os governos até 1954? Não, tá? O que a gente chama de Era Vargas é o que começou com a Revolução de 30 e o que acabou em 1945, que foram anos ininterruptos do governo Vargas. Os dois últimos governos dele, né, de 1945 até 1954, é um outro momento e até as características desses outros governos são um pouco diferentes, né? É uma fase mais industrializante, né? É o momento que vai surgir de fato as empresas estatais, que hoje algumas delas não são mais estatais, né? Mas enfim, é um outro momento de Vargas no poder e todo mundo sabe que Getúlio Vargas saiu do poder porque ele se suicidou, né? A pressão política junto com tudo aquilo que ele vivia, né? Fez com que ele tomasse essa decisão. Uma coisa que pouca gente sabe é que anos antes, na Revolução de 32, que nós vamos falar inclusive hoje, Vargas já tinha escrito uma carta, né, se despedindo da vida para entrar para a história. Não era o mesmo texto, não é o mesmo famoso texto que todos vocês já ouviram nas suas aulas de história, mas ele escreve uma carta mostrando, né, como que o Brasil, apesar de ser um país tão rico, tão vasto e numa capacidade de crescimento tão majestosa, né, ele ainda se privava de crescer atrelado a ideologias arcaicas, não tão evoluídas economicamente falando. A produção ainda era muito rural, segundo Getúlio Vargas, então ele realmente é uma carta muito mais incisiva do que a carta mais famosa de seu suicídio mesmo, né? Mas vamos lá então. Qual era o contexto do momento, né? Porque Getúlio Vargas venceu as eleições de 30? Não venceu não, tá? Ele entrou com um golpe político, né? E uma coisa que vocês vão perceber muito ao longo da República Brasileira, né? É que muitos golpes políticos foram ocorrendo ao longo desse tempo, né? Desses governos republicanos. Só dentro do governo de Vargas teve 3 golpes, né? Então a gente vai observar aí que o que marcou esse governo, o que marcou a história dessa política, são várias transformações, né? E aí o que acontece? O que provocou toda a mudança da estrutura política nessa época foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que desestabilizou a economia americana e também desestabilizou a economia dos países que eram clientes, né, e que eram também vendedores de produtos para os Estados Unidos. Isso afetou o Brasil? Sim, o café foi acumulando lá. O que fazer com esse produto? Getúlio Vargas vai resolver lá de algum modo. Antes que ele resolvesse, como que ele chegou no poder? O presidente do Brasil até então era um cara chamado Washington Luiz. Vocês se lembram da política café com leite. O Washington Luiz era paulista e ele tinha que indicar um mineiro. Só que o café, ele é um produto que tem uma dominação de produção nesse período aqui do estado de São Paulo. E aí ele quebrou o ciclo. O que ele fez? Ele indicou outro paulista para o poder. E isso fez com que os mineiros se revoltassem, porque era a vez deles no rolê de governar o Brasil. Isso aconteceu? Não. E aí a gente tem uma oposição crescendo aí. E essa oposição vai vir lá do Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas, e com seu vice, que era lá do Nordeste, né, o João Pessoa. E aí vem as eleições. Nessas eleições, quem venceu? O candidato paulista, que era Júlio Prestes, né? E Getúlio Vargas
perdeu essas eleições. Mas a oposição, que inclusive os militares estavam apoiando essa oposição devido ao fato desse quebra na sequência da política café com leite, não vão aceitar que Júlio Prestes assumisse o poder. Então eles precisavam de uma brecha, eles precisavam de algum evento, de algum motivo, vamos dizer assim, para impedir a posse de Júlio Prestes. E o que aconteceu, malucada? Sabe o vice do Vargas? Ele foi assassinado, né? E aí esse assassinato tem umas razões muito pessoais. A gente não vai discutir dessas razões desse assassinato agora. Mas o que acontece? Quando João Pessoa é assassinado, eles têm a faca e o queijo na mão. Quem que eles vão dizer que mandou matar o João Pessoa? O Júlio Prestes e a galera de São Paulo. Eles vão culpar essa galera de ter assassinado o Júlio Prestes. Por esse motivo, a posse de Júlio Prestes foi cancelada e ocorre um golpe militar que ficou conhecido como Revolução de 30. Então o que é a Revolução de 30? Essa entrada forçada de Vargas no poder, ok? Nós temos então esse arroxo para a entrada de Vargas, e a justificativa da Revolução de 30, meus amigos, era fazer uma reorganização da Constituição brasileira para que essa sociedade caminhasse sobre uma nova ótica, sobre uma nova ordem política. Tá ok? Tá tranquilo até aqui? Então vamos descrever o que ficou chamado de governo provisório. Tá? Foi provisório, mas durou 4 anos, né? E no meio desses 4 anos, vocês estão vendo aqui embaixo, a gente tem aqui a sociedade paulista se organizando para não aceitar a dominação e nem o governo de Getúlio Vargas, né? Qual que era a proposta da entrada de Vargas? Para que houvesse a construção de uma nova Constituição. Só que isso ainda não estava acontecendo. Passou o primeiro ano, não aconteceu. Passou o segundo ano, não aconteceu. E os paulistas vão se revoltar em 1932, que foi um evento conhecido como Revolução Constituinte de 1932. Mas antes de chegar nessa revolução, eu gostaria de enfatizar o seguinte: Getúlio Vargas ficou 2 anos no poder fazendo absolutamente nada? Não. O que ele vai fazer inicialmente? Ele vai substituir os governadores por interventores. Então, no lugar do governador, cada estado tinha um interventor. Ou seja, eram pessoas escolhidas pelo próprio presidente para poder governar os estados do Brasil e para aplicar em todos esses estados a política voltada para o interesse do poder executivo maior, né? Que era o governo de Vargas, né? O objetivo então era colocar o seu projeto de governo em prática. E ele também vai dissolver a Constituição anterior, que era a Constituição ainda lá de 1892, que foi criada no início da República Brasileira. E aí a gente tem então a política da valorização do café. Só que no meio disso tudo a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York. O que que Getúlio Vargas faz? Ele compra o excesso de café que havia sido produzido naquele período, ele compra aquele café por um valor mais baixo e queima esse café. Ele dá fim nesse produto, né? Porque o produto, mesmo estocado, mesmo que fosse comercializado dentro do Brasil por um valor muito baixo, o Brasil inteiro não ia consumir aquela quantidade de café, né? E a gente está falando de um período onde o escoamento de produção era muito complicado, né? Então o que resultou foi que o Estado comprou o produto e queimou todo esse produto para dar fim nele, né? Nesse produto que estava estocado e que não seria vendido. Por que não vendeu para fora? Porque o nosso principal cliente era Estados Unidos.
Estados Unidos estava em crise, estava se reorganizando depois da quebra da Bolsa de Valores, e ele não estava investindo tanto em produto externo, não. Ele estava investindo no produto interno, na sua política interna, para que ele pudesse se reerguer, ok? E aí, o que acontece no meio disso tudo? Cadê a Constituição? Cadê essa nova política? Cadê esse novo? E quem está cobrando isso? São Paulo, né? A oposição, nessa época, vai vir muito dessa região. Não se esqueçam, Júlio Prestes era de lá. E como ele assumiu o poder, é como se os paulistas falaram assim: ok, Getúlio Vargas, você quer ser presidente? Você vai ser presidente. Mas você está sobre a nossa vigilância, você está sobre o nosso olhar. Só que o que a gente sabe de Getúlio Vargas? Ele está preocupado com a oposição, mas rapaz, Getúlio Vargas era culhão, tá? Getúlio Vargas não tinha medo de paulista, não. Mas ainda assim os paulistas fizeram a Revolução Constitucional de 1932. Como o próprio nome diz, era uma revolução que tinha como objetivo a construção de uma nova Constituição. E eles queriam que essa Constituição, obviamente, os beneficiasse, né? Só que Getúlio Vargas tinha como característica o quê? O populismo, o trabalhismo, vou abreviar para não escrever tanto. Ou seja, ele tinha o interesse de apoiar as massas. Tanto é que ficou conhecido como o pai dos pobres, mas também ficou conhecido como a mãe dos ricos, né? Porque apesar de Getúlio Vargas ser um populista nato, mas ele não ia perder de qualquer jeito o apoio da elite local, né? Dessa elite agrária, dessa oligarquia que já existia desde que o Brasil foi colonizado, né? E a concentração dessa oligarquia estava muito ligada à região sudeste, sobretudo essa região aqui, que eram os maiores produtores de café do Brasil até então, ok? E aí o estado de São Paulo ficou insatisfeito com essa política durante esses 2 primeiros anos e fizeram essa revolução. Essa revolução ela tem uma característica muito interessante porque ela teve a participação da população. Como vocês podem ver nesse cartaz, aqui está escrito o quê? Você tem um dever a cumprir. Você tem um dever a cumprir. Qual é? Constituinte a sua consciência, tá? E essa sigla MMDC era um dos líderes do movimento da Revolução, que eram 4 estudantes lá da cidade de São Paulo. E aí esse movimento ficou conhecido como movimento MMDC. E eles vão à luta mesmo, a um conflito civil contra o governo de Vargas. Só que esse movimento foi rapidamente sufocado e foi criada uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1934, né?